As instituições reguladas pelo Banco Central do Brasil e pela CVM devem cuidar de 3 pontos práticos, pelo menos 3 pontos práticos, sobre o procedimento de EMISAC. O que é o EMISAC? É o procedimento de monitoramento, seleção, análise e comunicação de operações ou atividades suspeitas de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Veja, eu vou falar aqui de pontos práticos, não de pontos teóricos. Para pontos teóricos, existem as próprias normas regulatórias do Banco Central e da CVM. Veja, pontos práticos, sem esses 3 pontos, pelo menos, o procedimento de EMISAC não funciona na prática. Ponto número 1, vamos lá. Ponto número 1. O EMISAC é um procedimento que não vai ser aplicado por apenas um departamento da instituição. O que isso significa? As hipóteses a serem monitoradas poderão acontecer em atividades que estarão sob a responsabilidade de diversas áreas da instituição. Por exemplo, pode ser que alguma operação ou atividade atípica aconteça em relação ao onboarding do cliente. E, portanto, então, o departamento de cadastro vai ter que ficar responsável por esse monitoramento. Outras atividades suspeitas poderão acontecer nas atividades relativas ao departamento de operações. Exemplo, quando o cliente quer abrir operações que estão fora do seu padrão de atuação ou muito acima da sua capacidade. O que isso significa na prática? Deve haver uma governança de PLD-FTP na instituição que seja capaz de tornar esta comunicação entre os departamentos internos alguma coisa efetiva. Se isso não for cuidado, se essa comunicação não for bem estabelecida, o procedimento de EMISAC não tem como ser efetivo. Essa comunicação vai ser como? É uma definição de toda a instituição. Vai ser por e-mail, vai ser por sistema, que é cada vez mais comum e mais eficiente, vai ser por planilha. Como que isso vai acontecer? Tem que ficar definido e tem que ser testado. Senão, não vai vir a efetividade daqui. Ponto número 2. É decorrente do ponto número 1. Veja, as hipóteses que serão monitoradas devem ser muito bem estudadas, compreendidas, analisadas e adaptadas para as operações daquela instituição. Quando a gente olha para as normas do Bacen, que tratam de EMISAC, ou para as normas, aliás, a norma da CVM que trata de EMISAC, vocês vão ver que tem muitas hipóteses lá. Tem diversas hipóteses. Ora, nem todas aquelas hipóteses se aplicam indistintamente a todos os regulados pelo Banco Central ou pela CVM. Então, o que cada instituição tem que fazer? Tem que fazer uma depuração daquelas hipóteses, tem que entender quais daquelas hipóteses se aplicam às suas operações. E ainda tem que ver se também é necessário algum tipo de adaptação, dependendo do que? Da prática, de como é a operação daquela instituição. Se isso não for compreendido pela instituição, não há como haver efetividade. Então, aqui o ponto principal é estudar as hipóteses, compreender as hipóteses, selecionar as hipóteses e adaptar essas hipóteses aos negócios, às operações daquela instituição, certo? Aqui tem um ponto que é: os profissionais da instituição terão que ser muito bem treinados em relação à aplicação do monitoramento dessas hipóteses, certo? Então, aquelas hipóteses relativas à área de onboarding, os profissionais de onboarding têm que ser treinados em relação àquelas hipóteses.
As hipóteses aplicáveis às atividades da área de operações, da área de risco, da área de crédito, qualquer área que seja, esses profissionais deverão ser treinados nessas hipóteses. Então, você estabelecer hipóteses claras e treinar as pessoas para o monitoramento dessas hipóteses é fundamental. E ponto 3, o órgão dentro da instituição que vai fazer a comunicação de alguma atividade ou de alguma operação suspeita tem que ter independência e autonomia para fazer isso. Não vai poder depender do aval de um outro órgão ou estar sujeito a algum outro órgão da instituição. Até mesmo porque há prazos a serem cumpridos no procedimento de EMISAC, certo? Então, uma vez que há o monitoramento, há a seleção, há a análise, e dessa análise se concluiu que sim é caso de comunicação, a comunicação tem que ser feita rapidamente, em até 24 horas. Então, a independência e autonomia do departamento, do órgão dentro da instituição que faz essa comunicação ao COAF é fundamental, certo? Então, aqui estão 3 pontos práticos que vão tornar o seu procedimento de EMISAC mais efetivo.